Oh, Hilton, stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Você está ouvindo o História FM. Positivismo. Você já ouviu essa palavra? Você sabe o que isso significa? Não tem nada a ver com positividade. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre o conceito filosófico de positivismo, proponentes e história, eu trouxe aqui Francisco Quartim de Moraes, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Francisco, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Primeiro eu agradeço seu convite mais uma vez aí participando do História FM. Para mim é sempre um prazer. Acho que é um dos podcasts mais legais, se não o podcast mais legal do História do Brasil, no Brasil. Eu sou Francisco Quartim de Moraes, sou doutor em História pela USP e no meu doutorado eu pesquisei bastante a história do positivismo, tanto na França quanto no Brasil. Então é isso, gente. Vamos entender um pouco mais o que significa esse tal de positivismo, depois que eu der um recado para vocês. Pessoal, você que ouve História FM com frequência sabe disso, mas quem tá chegando agora não necessariamente sabe, então eu preciso dizer que esse podcast ele existe porque nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, no link apoia.se/obrigahistoria, que aliás você encontra aqui na descrição do episódio. Você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. R$2 por mês é menos que um miojo e no final do ano dá R$24, que é o preço de um x-salada. Dependendo de onde você comer, o x-salada tá mais caro inclusive. E com esse valor, você permite que esse projeto educacional gratuito chegue a milhares de pessoas. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Fernanda Cobo, Márcio Coelho, Betânia Oliveira, Pedro Henrique e Ronan Alves. Muito obrigado, pessoal. São vocês que permitem que esse programa exista. E se você que está ouvindo quiser apoiar também, é só acessar o link que está na descrição, apoia.se/obrigahistoria. Se você quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer isso pela chave Pix, leituraobrigahistoria@gmail.com. E você também ajuda o meu trabalho adquirindo um dos meus cursos, que os links estão na descrição. São cursos de acesso vitalício, de baixo custo e de alto valor de conhecimento, beleza? Os links estão ali, é só acessar. E é isso, boas aulas, bom estudo e vamos de volta para o episódio. Entende-se que o positivismo é uma corrente originária na Europa com o pensamento do próprio Auguste Comte. Alguns teóricos um pouco mais radicais até dizem que o positivismo nasceu com Comte e morreu também com ele. Em episódios de conceito, às vezes eu começo perguntando a definição dele, né? Mas dessa vez eu vou começar diferente, eu quero focar em quem normalmente é tratado como pai do positivismo, embora eu não sei se isso é tão consensual assim, mas enfim, normalmente é atribuído a Auguste Comte, né, a paternidade do positivismo. Então eu queria te perguntar, se você concorda com a paternidade do positivismo ser de Auguste Comte, levando em conta que existem outros nomes relevantes para a discussão, como o Émile Durkheim, o Claude-Henri de Saint-Simon e por aí vai? Bom, essa é uma pergunta que eu acho bem interessante, assim, e que tem bastante debate aí. No fundo, esse debate, ele já, no século XIX, ele já começa a ocorrer, assim. A paternidade do positivismo foi historicamente atribuída a Auguste Comte, até porque foi ele quem inventou o termo positivismo. Antes dele, esse termo não existia, né? A sistematização de uma doutrina positivista foi feita pelo Auguste Comte. Mas ali no final do século XIX já, a gente tem aí um intelectual que é considerado, digamos, um continuador da linha do positivismo do Auguste Comte, que chama-se Émile Durkheim, que você citou até na pergunta. E o Durkheim, inclusive, é interessante porque foi no primeiro curso de sociologia já dado numa universidade, né, que foi em Bordeaux em 1896,
1905, ele discutiu essa ideia justamente, ele discutiu a relação entre o positivismo e o socialismo, e ele discutiu, digamos, qual seria essa paternidade do positivismo. E aí ele atribui ao Claude Henri de Saint-Simon essa paternidade, a criação dessa doutrina, que para ele já estaria sistematizada no pensamento do Saint-Simon e que teria tido, digamos, uma nova roupagem na teoria do Augusto Comte, né? O Comte, ele foi aluno do Saint-Simon, os primeiros textos dele, ele sempre dedicava ao seu professor, Saint-Simon, etc. Ele tinha, assim, uma referência realmente ali professoral em relação ao Saint-Simon. Depois ele virou secretário do Saint-Simon, começou a colaborar em várias publicações, né? Mas a questão das datas, assim, também já é bem clara. Quando o Comte começa a escrever os artigos dele, as coisas dele, assim, a doutrina do Saint-Simon já estava bem elaborada, assim. Então, assim, para os historiadores da filosofia, hoje em dia, assim, a grande maioria, uma ou outra exceção, apontam essa paternidade do positivismo pro Saint-Simon e não pro Augusto Comte, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem um dos maiores especialistas do Saint-Simon atual, ele chama-se Pierre Museau, um francês, que é professor da Politécnica, enfim, ele trabalha com vários temas ligados ao Saint-Simon lá na França, e ele deu o apelido de fundador dos fundadores pro Saint-Simon. Assim, nesse momento até eu queria fazer uma parte, assim, porque a gente sabe que o conhecimento humano, ele é construído coletivamente, né? Então, quando ele fala isso, evidentemente, ele quer dizer que o Saint-Simon é um ponto importante na construção do conhecimento humano, mas evidentemente que ele não criou essas coisas do nada, assim, né? Ele também tinha várias influências ali no pensamento dele. Mas por que o Musso chama ele de fundador dos fundadores? Porque ele tem, de fato, uma grande influência em várias correntes de pensamento, como nas ciências políticas, na sociologia, e ele tem uma influência bastante grande, bastante notável, bastante clara em várias correntes políticas importantes do século XIX e do século XX. Entre eles o socialismo, o feminismo, o marxismo, o próprio positivismo que eles criaram, né, o anarquismo, a doutrina social católica, as correntes de terceira via. Então realmente são várias correntes filosóficas, correntes políticas, matérias de estudo que tem uma influência importante, direta importante do Saint-Simon e do Comte também. E também tem essa influência indireta, né, porque se o pensamento dele influenciou, sei lá, o socialismo, o anarquismo ou a doutrina social católica, esse pensamento chega na gente também por essas vias diferentes, assim. E aí, em relação ao socialismo e ao marxismo, é engraçado, porque o marxismo ele rompe completamente com o positivismo, né? Ele ignora o positivismo, então, para o marxismo, assim, para os cânones marxistas, o positivismo é igual ao Augusto Comte, ou, por exemplo, ou outros autores, né? O Lenin discute muito com o Marx, por exemplo, no empiriocriticismo, né? Que ele identifica como positivista, mas ele não está falando dessa corrente do Saint-Simon. E quando eles falam do Saint-Simon, eles atribuem, assim, grande originalidade para o Saint-Simon, muita admiração. O Lenin, por exemplo, admirava muito Saint-Simon. Então, no livro Imperialismo e Estágio Superior do Capitalismo, por exemplo, ele diz que as ideias do Saint-Simon eram marxismo antes de Marx, nessas palavras. E o Engels, no Anti-Düring, diz que todas as ideias políticas do socialismo já estavam ali presentes em germe, de maneira embrionária, na teoria do Saint-Simon. E quais circunstâncias históricas e sociais da época influenciaram o pensamento que deu luz ao positivismo, como a ascensão do socialismo, primeira onda do feminismo e por aí vai? Eu voltaria até um pouco antes, assim, né? A biografia do Saint-Simon é absurdamente interessante, assim, é bem legal de ler, assim, tem vários episódios na infância e tal, coisas interessantes, mas evidentemente que eu vou sintetizar aqui. Então, já quando ele era muito jovem, ele tinha acho que 18, 19 anos de idade, em 1779, porque ele nasceu em 1760, ele foi para os Estados Unidos, e lá ele lutou na Revolução Americana, né, na Independência Americana. Ele foi condecorado, foi ferido, e depois ele foi preso pela Inglaterra. Aliás, ele foi preso, assim, várias vezes na vida dele. Essa foi a primeira. Aí depois que ele foi solto, ele voltou para a França, passou-se algum tempo e ele participou da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa ele já foi um importante líder jacobino, foi importante numa comuna lá do interior da França. Ele fez várias coisas ali. Ele participou da divisão dos bens nacionais, que eram bens tomados da igreja, grandes latifúndios de terra que foram tomados pela Revolução Francesa da igreja, e depois partilhou essas terras. E aí ele que era um cara de uma família nobre, né? Saint-Simon, na verdade, nem é o sobrenome dele, é o título nobiliárquico da família, né? E aí portanto, ele era um nobre, de família nobre, e ele abdica desses títulos, segundo ele, para um título que ele achava ainda mais importante, que era o título de cidadão. Tem essa passagem interessante na Revolução Francesa, assim, e foi um movimento que influenciou muito ele. Ele ainda não escrevia, ele começa a escrever em 1803 ali, ele começa a produzir a obra dele um pouco depois, mas na Revolução Francesa, por exemplo, ele foi muito influenciado pelo
Babeuf, que era um revolucionário radical, que depois foi guilhotinado porque criou a conspiração dos iguais. Ele era muito inspirado, era amigo, né, mas era também, digamos, aluno, talvez, ou enfim, debatia ali com o Nicolas de Condorcet, que tinha já umas ideias de uma república organizada em vias de um processo social, que era um cara que defendia muito, por exemplo, aquela ideia da ordem, que depois é uma ideia que é importante no positivismo. E aí, em relação a essa primeira onda do feminismo que você mencionou, ele era amigo da Sophie de Condorcet, que era companheira do Nicolas de Condorcet. E também era amiga, admirava muito, ele era até meio apaixonado pela Olympe de Gouges. E essas duas criaram, durante a Revolução Francesa, criaram aquele texto, depois foi publicado, que era o Direito das Mulheres e Cidadãs, em oposição ao texto clássico da Revolução Francesa, que é o Direito dos Homens e Cidadãos. Né? E elas sofreram gravíssimas consequências por esse texto. Né? A primeira, a Sophie de Condorcet, ela foi exilada, e a Olympe de Gouges foi guilhotinada. Foi a segunda mulher a ser guilhotinada, depois da antiga rainha. E então, ao redor desses grupos de Saint-Simon, os seguidores do Saint-Simon, né? O Saint-Simon já em 1803, por exemplo, ele defendia abertamente que as mulheres deviam participar da vida política, deveriam ter, nas palavras dele, deveriam ter direito a votar e a serem votadas. E então ele juntou ali grupos ele teve vários seguidores, assim, né? Ele teve um grupo organizado em volta dele importante. E entre esses grupos tinham grupos de mulheres feministas, apesar desse termo não existir ainda, né, esse termo do século XX, se não me engano, e socialistas. Também esse termo também não existia, na verdade ele tinha sido acabado de ser criado, né, o termo logo ali no 1825, que é o ano que o Saint-Simon morre, esse termo aparece primeiro na Inglaterra. Mas depois, nesses grupos justamente de mulheres e de socialistas, aparece o termo socialismo, a doutrina. Portanto, o termo socialismo como doutrina foi criado pelos seguidores do Saint-Simon. E essas seguidoras, até um desses grupos se auto-intitulou as proletárias saint-simonianas. Eu acho isso interessante porque mostra, assim, de maneira bem clara como o socialismo surge junto com o feminismo. Embora, como eu tenha dito, o termo feminismo seja bem posterior. Então é isso, assim, eu acho que esses grupos, acho que isso é uma coisa que eu sempre acho importante de frisar, assim, né? Porque nem, por exemplo, dentro do movimento saint-simoniano, nem todos os grupos eram socialistas, ou tinham grupos, por exemplo, tinham grupos de engenheiros, etc., porque ele é um cara que defendia a industrialização, ele defendia grandes obras públicas. Então tinha gente que admirava ele por vários motivos diferentes. Assim. Mas esse grupo das feministas saint-simonianas, elas eram também socialistas. Então acho importante dizer assim, e da mesma maneira você tinha seguidores seguidores homens do Saint-Simon que defendiam a luta pela emancipação da mulher e defendiam a luta pelo fim da exploração das classes mais pobres. Agora sim eu quero entrar num papo mais de definição de conceito, porque eu queria saber o que o conceito de positivismo significava quando ele aparece. A minha ideia aqui é que o pessoal que está ouvindo ao final do programa consiga entender a evolução dessa definição, se é que ela existe. Então o meu foco aqui é do que esse conceito significava quando ele apareceu no século XIX. A gente está num processo de revalorização da ciência, né? Ou de valorização, nem de revalorização, talvez, ou de revalorização, enfim, da ciência. Então um momento em que existe uma defesa, digamos, do conhecimento científico. Então, nessa época, muitos autores, inclusive antes do Comte, do Saint-Simon, eles falavam em ciência positiva, que era essa ideia de que eram fatos cientificamente verificáveis, empiricamente provados, né, ou capazes de serem provados, ou negados. E aí, acho que é uma virada que é importante no Saint-Simon, é a ideia de que as ciências humanas, ou no termo que ele usava, as ciências do homem, tinham que ser também empiricamente provadas, tinham que ser ciências tão fortes, tão duras, tão importantes quanto as ciências, digamos, exatas, etc. E até eu falei que a expressão do Saint-Simon era a ciência do homem, né? E aí depois, digamos, o termo mais conhecido novamente foi o termo feito pelo epígono dele, do Augusto Comte, que transformou essa ideia de ciência do homem em sociologia. Então esse termo que a gente sabe hoje em dia, que a gente conhece hoje em dia, para explicar isso. Mas a ideia era uma ideia que já está presente no Saint-Simon, que depois também é importante para o Augusto Comte. No Augusto Comte ele vai chamar de sociocracia, era a ideia de que a política, a economia, elas tinham que ser organizadas e científicas, da mesma maneira que as ciências exatas, por exemplo. Então, o Saint-Simon ele usava um exemplo, ele falava, se você quer fazer uma vacina, eu não garanto que o exemplo é exatamente esse, mas é praticamente esse. Se você quer fazer uma vacina, quem que você chama? Você chama um químico, você chama um biólogo, você chama, sei lá, hoje em dia tem até, digamos, profissões mais especializadas nisso, né? Mas aí eles perguntavam, e quando a gente quer construir um governo, quando a gente quer construir um país, quando a gente quer construir
sobre quem que a gente chama. Então essa ideia de que as ciências humanas elas têm que ser também científicas, também organizadas. E aí o termo positivismo mesmo, aí ele surge com Augusto Comte, que é essa sistematização dessa doutrina do pensamento do Saint-Simon, evidentemente com contribuições dele próprio e com um posicionamento dele próprio. Assim. Então sempre que eu falar de positivismo, eu estou me referindo a Saint-Simon e Comte, no máximo a Durkheim. Eu acho que isso também é uma fonte grande de confusão, assim, quando a gente fala na doutrina positivista. Agora eu acho que também, aí, assim, dentro dessa doutrina positivista, era muito importante não só os elementos epistemológicos e essa discussão de ciência. Tinha uma questão política e econômica ali muito importante que eu acho que a gente esquece e não discute. Então, por exemplo, o Saint-Simon defendia ali no começo do século XIX ou no fim do século XVIII a liberdade das colônias francesas. Ele admirava intelectuais de toda a parte do mundo, assim, ele rompia com esse eurocentrismo dominante até hoje, né, e que foi dominante mesmo em vários intelectuais da esquerda que a gente admira. Então, ele era, sei lá, ele era um defensor obcecado da paz perpétua, queria criar mecanismos que garantissem que o mundo nunca mais entrasse em guerra. Isso era uma fixação deles. E aí também, outra coisa que ele sempre falava em todas as obras é que a humanidade, a sociedade deveria se organizar sempre para melhorar constantemente a vida dos mais pobres. Assim. Então quando eu estudei o pensamento político, econômico e filosófico do Saint-Simon e do Comte e olhei menos para a epistemologia, assim, até porque eu acho que são assuntos mais discutidos, assim, mais conhecidos. Em sua filosofia positiva, Comte criou o lema amor por princípio, ordem por base, o progresso por fim. Saint-Simon ele propôs a refundação do cristianismo e o Augusto Comte chegou a propor uma religião da humanidade, uma religião laica baseada em valores científicos e morais. Como é que a gente pode interpretar esse projeto? Ele foi mais uma proposta filosófica ou uma tentativa real de instituir uma nova forma de culto? Como é que você vê isso? Eu acho que você definiu bem, assim, porque pra mim ele começa, especialmente no Saint-Simon, ele começa como uma proposta filosófica. E aí depois ele se torna uma tentativa real. Então, por exemplo, no primeiro texto do Saint-Simon, mais famoso, que é as Cartas de Genebra, que é de 1802 e 1803, ele defende a criação, aí é aquilo que o Marx define ele como socialista utópico, né? É bem utópico, assim, essa realmente ele cria uma sociedade imaginária que não existe, né? E nessa sociedade imaginária eles teriam uma divindade, que seria o Newton. Então você vê essa coisa da religião científica, assim, já tá ali, né? E tem muita coisa interessante nesse texto, um texto bem interessante, assim. Mas aí depois você falou do novo cristianismo dele, dessa ideia da refundação do cristianismo, e aí já é justamente ao contrário, é o velho Saint-Simon, já na sua última obra, né? Ele morre em 1825, e nesse mesmo ano ele tinha publicado esse livro que chama-se O Novo Cristianismo. E lá ele denunciava o Papa, denunciava os católicos, a Igreja Católica, de se esquecer dos princípios cristãos. É interessante até porque ele repete o texto inteiro, ele repete aquela frase j'accuse, que depois o Zola que era um leitor do Saint-Simon, inclusive, foi depois reproduzir no manifesto que ficou conhecido por esse nome, no caso do Dreyfus, daquele oficial francês que foi preso. Então, nesse novo cristianismo, voltando para o Saint-Simon, o novo cristianismo de 25, ele acusa a Igreja Católica de esquecer dos princípios cristãos, né? E aí ele defende que o cristianismo tem que ser refundado e baseado naqueles conceitos iniciais do cristianismo de solidariedade, de irmandade, de caridade. Agora, isso para ele era, evidentemente, também uma maneira de acessar as massas francesas. E a França, quando ele vivia, era um país absolutamente agrário e o analfabetismo, por exemplo, era generalizado, né? Muito pouca gente lia os textos dele. Então ele queria ser compreendido pelas massas, ele queria de fato atuar na prática, assim. Então ele tinha vários métodos didáticos para conversar, digamos assim, ou para expor suas ideias para os camponeses franceses, né? Ele criava canções, né? Então, por exemplo, ele fez o amigo dele, o Roger de Lisle, que é o criador da Marselhesa, fazer canções para ele. A Marselhesa Industrial, por exemplo, é uma canção que foi feita pelo Roger de Lisle com base nas ideias do Saint-Simon e a pedido do Saint-Simon. E isso justamente era para espalhar as ideias dele. Ele fez jogos, por exemplo, jogos de baralho e tal. Ele tinha várias maneiras, assim. Ele é um cara que pensou muito na educação também, embora esse não seja nosso tema. Tem livros inteiros sobre a ideia da educação do Saint-Simon. Então ele tinha essa vocação didática, assim. E eu, como um brasileiro do século XXI que leu ele, eu acho muito interessante, assim, porque ele de fato é muito didático. Dá pra ler, sabe? Eu não compreendo, eu não sou super especialista em francês, e a obra dele tá toda em francês, praticamente, tem uma outra coisa em inglês, mas eu consegui ler com razoável facilidade o texto dele, apesar de ele ter vivido quase, 200 anos antes que eu. E como é que é a pergunta? Depois o Comte, né? Então, e aí o Comte, é curioso, porque o Comte, ele rompe com o Saint-Simon, porque o Saint-Simon
criou essa religião. Mas anos depois ele também faz a religião dele, que é essa religião da humanidade, e que também causou um rompimento no movimento positivista. E essa religião da humanidade, ela dura até hoje, ela existe até hoje em Porto Alegre. Tem uma igreja em Porto Alegre até hoje. Assim. Eu acho que tem mais uma coisa que é importante mencionar, é que essas ideias de igreja para eles, assim, era também uma ideia de... E aí eu acho que essa tentativa real de novo culto que você mencionou faz sentido, porque era uma ideia de fazer uma organização mesmo, né? Era uma forma de ter uma organização, uma espécie de grupo que tivesse ali organizado em torno das suas ideias. E aí até quando você pega em grego a ideia de eclésia, é uma ideia de assembleia mesmo, de reunião. Um lema que meio que sintetiza a premissa positivista é o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Que inclusive tem a ver com a origem da frase da nossa bandeira, né? Mas a gente vai falar de Brasil depois. Como é que a gente pode relacionar esse lema às transformações políticas e sociais daquele momento? Então, é bem curioso assim, né? Porque esse lema na nossa bandeira, o pessoal fala que ele esqueceu do amor, né? Mas é que o lema com amor, essa frase com amor no final lá, ela é a frase da religião da humanidade, justamente. Mas o Comte, ele diz claramente, quando ele defende a criação de repúblicas positivistas e etc., quando ele pensa nisso, ele fala que uma frase emblemática para uma bandeira positivista seria só ordem e progresso, sem o amor. Então, acho que até isso é uma confusão que eu volta e meia eu leio em textos assim, a galera fala, esquecendo do amor na bandeira, tal, etc. Não. O Teixeira Mendes conhecia positivismo melhor do que vocês. Eu falei Teixeira Mendes porque ele que criou a nossa bandeira, e é um pouco isso que eu já estava falando, assim, acho que esse lema fala sobre posições políticas do positivismo. Essa ideia da ordem como base, ela dialoga com uma ideia de paz social, que tem a ver com a conciliação de classes, né? O Saint-Simon, ele defendia que burgueses e proletários deviam se unir numa grande frente, assim, contra os nobres e contra os especuladores. Mas eu mencionei que ele era super pacifista e ele defendia também a paz interna nas sociedades, assim. Isso até tem uma contradição com a vida dele, porque ele lutou em 2 revoluções, né? Até é curioso que o movimento saint-simoniano tentou apagar um pouco a participação dele nessas revoluções, porque eles achavam contraditório com essa ideia de paz dele, tão importante, assim. Então essa ideia da ordem, que é uma ideia que, como eu disse, vem já do Condorcet até anterior, é uma ideia de uma estabilidade social, de uma organização na sociedade com vias para o desenvolvimento, assim, com vias para o progresso, que é a outra parte da frase, e que também era uma ideia importante no Condorcet, voltando para o Condorcet. Eu acho que tem a ver com isso, assim, com essa ideia de que a economia, que a política tinha que ser algo racional, organizado, científico mesmo, assim. E aí eu acho que, assim, é doido, porque o Saint-Simon, ele estava na França, como eu disse, muito agrária, muito camponesa, mas ele estava sempre olhando para a Inglaterra, assim. Então ele tinha essa ideia de industrialização, ele defendia a industrialização, mas ao mesmo tempo ele notava os problemas da industrialização, né? Às vezes o pessoal confunde positivismo com positividade, com coisas positivas e tal, mas o conceito não é bem isso, né? Mas sabe o que é positivo? Aproveitar que hoje, 15 de dezembro de 2025, é o Tech Day da Insider. Só nesse dia 15, toda a linha Tech vai estar com descontos especiais, incluindo preços a partir de R$ 99. Só hoje a linha Tech terá o melhor desconto de todo o ano de 2025, e se você comprar agora, é bem provável que chegue tudo a tempo do Natal, o que é muito útil quando a gente leva em consideração que o Natal no hemisfério sul é no verão e normalmente está super quente, né? Então o negócio é passar com roupa nova, que regula a temperatura do teu corpo, desamassa no corpo, é super macia, não desbota. Se durante esse ano todo você ficou na dúvida, hoje é o dia para ter certeza. Não se esquece de usar o meu link aqui embaixo na descrição ou o meu cupom HistóriaFM. Os dois têm o mesmo efeito, porque o meu cupom te dá os melhores descontos e ainda ajuda a manter o História FM no ar quando você compra com o meu cupom, beleza? Agora sim, vamos voltar a falar de positivismo. No século XX, muita gente criticou o positivismo. Quais foram os principais pontos dessa crítica na tua visão? Acho interessante pergunta, assim, né? No século XXI também muita gente critica o positivismo. Pensando no Brasil no século XX, assim, tem uma tese de doutorado de um professor amigo meu, Luiz Rosenfield, uma tese de doutorado da PUC de Campinas, em filosofia, que ele trata do positivismo no Brasil como uma onda. Acho que, se não me engano, é uma onda positivista, é alguma coisa assim o título do doutorado dele. E eu acho a expressão boa, assim, né? Porque é algo que teria sido muito forte, muito influente, e depois, de certa maneira, teria sumido, assim, né? Se desaparecido na areia. E ele identifica nesse doutorado
dado esse sumiço na areia nos anos 20 do século 20. Eu discordo até um pouco desse ponto, assim, eu acho que o positivismo teve uma vida um pouquinho mais longa, especialmente se a gente considerar o Getúlio Vargas um positivista, que é o que ele era, né? O governo dele começa em 30 e tal, então eu acho que tem uma influência ainda um pouquinho mais longa, assim, na história do Brasil. Mas sem dúvida ali, já no meados do século 20, ali, ele já havia desaparecido como doutrina, ou praticamente desaparecido como doutrina apática, e havia sido substituído por outras doutrinas, assim. Então, por exemplo, a esquerda, que mesmo militantes, assim, pensando em figuras de esquerda que se aproximaram do positivismo, depois se tornaram socialistas, ou marxistas, ou comunistas, né? Tivemos positivistas de direita que foram se identificar com outras correntes de pensamento. Tá? Então, assim, mas quando a gente pensa em positivismo, quando você fala o termo positivismo hoje em dia, ele é um pejorativo muito forte, assim, né? Até na academia, assim, se você, sei lá, na história da USP, onde eu fiz minha carreira, se você falar pra alguém que é o positivismo, é como você tá xingando a mãe da pessoa, assim, algo muito ofensivo. E porque ele tem esse, digamos, esse senso comum pejorativo muito forte relacionado a ele, como se ele fosse algo engessado, demasiadamente científico, que eu acho que é uma ideia até complicada hoje em dia, né? Ou pelo menos discutível, como se fosse algo mecânico, né? Ou mecanicista. E essas críticas, você pode reparar que todas essas críticas são a epistemologia positivista, são as concepções científicas do positivismo, né? Não as posições políticas e econômicas. E aí eu acho que também a galera, uma coisa que eu já tinha mencionado de passagem, que a galera mistura muito outros autores que não eram positivistas, mas que eram influenciados pelo positivismo. E aí põe tudo na conta do positivismo. Então, por exemplo, a ideia do darwinismo social, essa ideia não existe no Comte, no Saint-Simon, no Durkheim, essa ideia não está neles, né? Mas aí é o Haeckel, é o Spencer, são esses intelectuais que vão ler os positivistas e vão formular a proposta deles, né? Mas, evidentemente, eu acho que isso é uma coisa que confunde, assim, o positivismo, de certa maneira, se tornou polissêmico. Tem várias correntes que se dizem positivistas, às vezes até no nome, né? E que não tem ligação com o positivismo do Comte, não tem ligação nenhuma, às vezes, por vezes. Não tem nem essa leitura inspiratória. Por exemplo, o neopositivismo, justpositivismo, são ideias que têm quase nenhuma ligação com o positivismo do Comte e do Saint-Simon, apenas o nome, né? E já que agora há pouco a gente falou sobre bandeira, como é que o positivismo chega no Brasil? Ele teve algum peso, sei lá, abolição da escravidão, ou na formação da Primeira República? Quais eram os grupos positivistas do Brasil? O que é que eles defendiam? E como é que foi o processo de criação da bandeira também, né? Já que a gente pincelou isso antes. Inclusive, eu já vou até deixar avisado que eu provavelmente vou usar alguma imagem referente à bandeira do Brasil na capa desse episódio, porque é muito difícil achar imagem para episódio de conceito. Eu acho uma ótima ideia usar a bandeira do Brasil. Então, no Brasil tinham 3 grupos principais organizados de positivistas, né? A gente tinha intelectuais, militantes, etc., intelectuais isolados, como tinha do socialismo, mas organizados em grupos, foram 3 os principais grupos, assim. Até um deles racha um do outro. E esses grupos eram, digamos, o apostolado, que é essa igreja positivista, aquela igreja que a gente tinha mencionado, que já é uma parte, até o próprio movimento positivista se separou entre aqueles que ficaram no curso de filosofia positivista e aqueles que aderiram ao positivismo religioso, assim, por assim dizer. E esse racha aconteceu no Brasil também. Então, no apostolado, na igreja positivista, as 2 principais figuras eram Teixeira Mendes, que criou a nossa bandeira, e o Miguel Lemos. E aí um outro grupo que foi importante, que saiu desse grupo, porque não quis virar a igreja, era um grupo que se solidificou no Exército Brasileiro, que a principal figura era o Benjamin Constant. O Benjamin Constant, ele foi professor da Escola Militar da Praia Vermelha, onde ele formava oficiais, e formou dezenas e dezenas de oficiais bastante progressistas, e que tiveram uma longa importância na história do Brasil, até no século XX, assim, algumas figuras que a gente lembra, tipo o Marechal Rondon, Horta Barbosa, vários deles foram alunos do Benjamin Constant. E aí o terceiro grupo, que é um grupo também importante, é o grupo dos castilistas, que era um grupo ligado ao Júlio de Castilhos, que, como mostra o Luiz Rosenfield, que eu mencionei anteriormente, que descobriu o positivismo e inclusive até o socialismo na Faculdade de Direito de São Paulo. E aí depois ele volta para o Rio Grande do Sul, participa da fundação do Partido Republicano Rio-Grandense e rapidamente vira a principal figura desse partido, e forma inclusive um grupo, uma corrente política e filosófica com o seu pensamento, que é o castilismo, e que é a corrente filosófica e política do Getúlio Vargas, por exemplo, da família do Vargas, mas também do Getúlio. E aí esses grupos, eles tinham diferenças entre si, eu já mencionei inclusive essa questão da religião, mas eles
em geral, concordavam nas questões políticas e econômicas. Assim. Então, por exemplo, esses 3 grupos foram radicalmente abolicionistas. Eles defendiam uma abolição radical e imediata e defendiam o pagamento, inclusive o pagamento de ressarcimento aos escravizados, que tinham sofrido com aquele brutal modelo de exploração que foi construído no nosso país. E isso nunca aconteceu, né? Mas eles sempre defenderam. Aliás, depois feita a abolição, eles participaram também, se destacaram na defesa da República. Assim. Mas é muito interessante porque eles tinham uma visão muito prática, assim, eles falavam sobre tudo. Acho que não cabe nem falar aqui, assim, tipo, até reforma ortográfica os caras defenderam, assim. Mas tinham algumas coisas muito interessantes e muito precursoras, assim. Então, em meados do século XIX, por exemplo, eles já defendiam direitos políticos para as mulheres, defendiam direitos radicais para os trabalhadores, protegiam os indígenas, defendiam a proteção aos indígenas, né, aos negros, aos ex-escravizados, defendiam a proteção aos moradores de rua, defendiam que se protegessem os animais de rua. Então você tem uma série de coisas bem interessantes, assim, até o vegetarianismo eles falavam. Tem várias coisas assim bem percussoras no pensamento deles. Assim. Eu tenho a impressão, inclusive, que esses grupos aí, como grupo, né, não como indivíduos, eram os grupos no espectro político brasileiro mais à esquerda da época deles. Assim. E aí você perguntou desse processo também de criação da bandeira. Né? E aí esse processo é ligado bem ao Teixeira Mendes. Eu acho bem curioso esse debate, assim, é um troço que eu estudei um pouco e é impressionante como falam besteira sobre esse assunto, com todo respeito, ou sem muito respeito, porque o Teixeira Mendes ele deixou registrado num livro o processo de criação da nossa bandeira republicana. E eu acho muito doido, porque muita gente discute, tem vários textos jornalísticos, mas também de história, de acadêmicos, etc., que falam sobre a criação da nossa bandeira, ou falam sobre a nossa bandeira republicana, a bandeira do Brasil atual, e nenhum deles, ou muito pouco, não me lembro de nenhum outro, cita esse texto do Teixeira Mendes. Quer dizer, o cara que criou a nossa bandeira deixou um trabalho registrado em que ele conta o processo de criação dessa bandeira, mas ninguém usa isso para falar sobre a bandeira, né? Um troço meio estranho, assim, né? Mas aí ele nesse texto, ele deixa claro que ele criou essa bandeira preocupado com uma bandeira que circulava, que tinha sido criada pelo republicano Lopes Trovão, e que estava circulando como oficial nos primeiros dias da nossa república, após a proclamação da república, e era uma bandeira que era copiada dos Estados Unidos, era explicitamente copiada, assim, e o Teixeira Mendes, ele registra que ele não queria que a nossa bandeira fosse copiada dos Estados Unidos. Ele diz literalmente lá, eu lembro que ele não queria que a nossa bandeira fosse uma imitação servil daquela república. E eu acho isso importante, assim, porque é uma espécie de anti-imperialismo avant la lettre ali, né? E ele... Aí, nesse processo, ele desenhou, ele era engenheiro, né? E aí ele desenhou vários positivistas eram engenheiros, eu já tinha mencionado ali no grupo do Saint-Simon, mas no grupo dos positivistas brasileiros também vários eram engenheiros. E ele desenhou num papel milimetrado, daqueles de quem trabalha com exatas, o que seria a bandeira do Brasil. Ele milimetricamente ele desenhou o que seria a nossa bandeira do Brasil. Já no modelo atual tem uma diferença de estrela lá pela criação de um novo estado, né? E aí ele chamou o pintor Décio Vilares, que era um pintor importante da época, que era positivista também, e esse cara pintou a nossa primeira bandeira do Brasil. Aí esse quadro depois foi enviado para o Benjamin Constant, para o governo provisório, e foi aceito, oficializado pela proclamação, pela República, né, pelo governo provisório. O Constant, o Deodoro, se eu não me engano, até o decreto que oficializa a nossa bandeira foi assinado pelo Rui Barbosa. E aí esse quadro aí, que é a nossa primeira bandeira do Brasil, ou do Brasil republicano, ele estava até 2010 na Igreja da Humanidade no Rio de Janeiro, que era a antiga sede do apostolado lá do Teixeira Mendes, que criou a bandeira. E aí a gente conhece o descaso, né, do governo brasileiro com a história, e esse aí é mais um exemplo pouco lembrado. O prédio ele era tombado em todas as esferas, municipal, estadual e federal. E ele está em ruínas, até hoje, né, ele está desabando. E no ano de 2010, alguém entrou pelo teto da igreja e roubou esse quadro. Quer dizer, a nossa primeira bandeira do Brasil está desaparecida. E ninguém fala disso, né? Ou ninguém lembra disso, ninguém liga pra isso. Ou sei lá, quase ninguém liga. Eu e uns outros por aí que a gente lembra disso. E eu acho assim, eu fico até... É um troço assim que me mobiliza, assim, eu fico até empolgado pra falar num certo sentido, assim, né? Porque muitos, sabe, essa ojeriza patriótica aí da extrema-direita, por exemplo, mas que não se lembram da história do Brasil, né? E dos nossos símbolos nacionais mais importantes. Eu queria perguntar aqui, como é que agiram os positivistas no nosso primeiro Congresso Constituinte Republicano e pedir para você explicar para quem está ouvindo o que foi esse congresso, né? Tá, acho que o termo define. É o primeiro Congresso Constituinte Republicano, é o momento em que deputados, senadores, deputados eleitos já teve uma eleição para definir quem ia participar dessa Constituinte,
elaboraram a nossa primeira Carta Republicana, nossa primeira Constituinte Republicana. A Proclamação da República é em 1889 e em 1890 e 1991 dura esse processo de criação da nossa primeira Constituição. Esse é um tema, aliás, que eu pesquisei, um dos temas que eu pesquisei no meu pós-doutorado agora, que eu entreguei agora na Faculdade de Direito da USP. E dentro dos deputados eleitos, eu calculei cerca de, agora já não lembro o número exatamente, mas eu acho que eram 28 deputados positivistas e socialistas. Mas eu também já não lembro exatamente, mas eram cerca de 260 deputados constituintes. Então eles eram, digamos, um número pequeno, que mesmo se fechassem ali em torno de alguma proposta, não conseguiam passar. E eu acho que esse é um momento em que os positivistas, inclusive, são atropelados na história do Brasil, assim, esses grupos... A ideologia liberal que já era dominante no final do Império, da monarquia, ela volta ao seu lugar, ela volta a tomar o controle ali no Congresso Republicano Constituinte. E assim, tem várias propostas desses deputados que são muito interessantes. Assim, por exemplo, eles tentaram 6 emendas diferentes em defesa do sufrágio feminino no Brasil. E essas emendas teriam feito do Brasil o primeiro país do mundo com voto feminino. Hoje em dia, essa honra, até por vieses equivocados, mas esse é outro debate, essa honra está para Nova Zelândia. A Nova Zelândia, em 1893, é o primeiro país do mundo com voto feminino. Por exemplo, o apostolado positivista, o Teixeira Mendes, que criou a nossa bandeira, ele mandou para o Congresso Republicano uma lista que tinha assim, radicais direitos para os trabalhadores. Deixaria até a CLT tímida. Assim. E essas propostas foram todas rejeitadas. Né? Esse texto, inclusive, ele não foi lido no Congresso Constituinte. A gente teve algumas propostas de direitos para os trabalhadores também no Congresso Constituinte, mas foram todas derrotadas. Assim, fragorosamente derrotadas, e é muito doido pensar assim, né, que se essas propostas tivessem sido feitas, o Brasil teria sido um marco mundial de pioneirismo assim mesmo, de precursor na constitucionalização dos direitos sociais, econômicos e políticos, assim, coisa que foi acontecer ali no século XX, né, a gente fala, por exemplo, da República de Weimar ou da Revolução Mexicana, né, nesses termos. Assim. Aqui eu queria saber a tua opinião a respeito de uma coisa em particular, que é o seguinte, como é que se explica essa aparente contradição que é, por um lado, os positivistas terem tido um papel tão importante na proclamação da República, mas ao mesmo tempo essa República se tornar oligárquica, né? Como é que se explica isso? Eu já tinha começado a pincelar, acho que eu nem devia ter comentado isso antes, porque eu já tinha começado um pouco a pincelar isso, né? Na Constituinte, eles tiveram um papel destacado, de fato, na proclamação, no Benjamin Constant, e aí acho que um fato já até importante é que o Benjamin Constant morre rapidamente. Ali é uma figura muito importante na época, inclusive no Congresso Constituinte ele recebe várias homenagens póstumas, porque ele já tinha morrido. Então eu acho que isso é um fator importante, assim, né? Um dos principais quadros do positivismo mais importantes na República faleceu de maneira relativamente cedo. Mas eles perdem força política, em geral, no Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, onde o positivismo e o Júlio de Castilhos viraram situação, né? O Partido Republicano do Rio Grande do Sul virou situação. Eles são fragorosamente derrotados já na Constituinte e já perdem ali muito poder político, assim, né? Acho que tinha uma coisa assim também, o próprio apostolado, por exemplo, eles tinham... Eles defendiam a não participação da vida pública dos seus militantes, né? Então, por exemplo, o Teixeira Mendes, ele manda texto para o Congresso, mas ele mesmo não se candidata a cargos públicos. Eles eram contra... eles achavam que os militantes positivistas não deviam exercer cargos públicos. Então, acho que isso também dá uma transformação. Mas pensando até para além do positivismo, o processo, digamos, de transformação da nossa república em uma república oligárquica passa muito pelos primeiros governos civis. Então, o governo do Prudente de Moraes, mas especialmente o governo do Campos Salles. E aí tem um livro, A Invenção Republicana, o autor é super importante, me fugiu da cabeça agora, o Lessa, acho que é o Lessa. E ele descreve bem, ele conta bem como é esse processo da presença do Campos Salles, em que ele forma um sistema político que garantia a manutenção do poder nas mãos da situação em cada estado, né? Então, por exemplo, quem fazia a verificação eleitoral dos votos era aquele grupo que estava no poder. E aí, evidentemente, que isso dava ensejo às maiores falcatruas e à manutenção desses grupos no poder. Então, a gente tem na história do Brasil, república, se eu não me engano, acho que não teve nenhuma, da primeira república, né? Não teve nenhuma variação de poder nos estados. Né? Se eu não me engano, agora eu não consigo lembrar de nenhuma, assim, né? Por exemplo, o PRP foi a situação em São Paulo. O PRP não perdeu nenhuma eleição. Bem que, em boa parte da história, nem tinha outro partido competindo com o PRP em São Paulo direito. Depois foi criado o PD. Mas é isso, assim, as situações elas se mantiveram no poder durante todo o período da Primeira República em cada estado. Assim. Então esse foi um mecanismo criado, e o livro foi o professor Renato Lessa mesmo, o livro Invenção Republicana, ele explica bem esse processo de
centralização do poder nas mãos de algumas oligarquias estaduais. E como é que o positivismo atuou ao longo da Primeira República? E ele volta a aparecer em outros momentos políticos da nossa história? No Rio Grande do Sul acho que é mais específico aí, né? Porque aí você tem a Constituição, por exemplo, a Constituição Estadual de Gaúcha, de 1891, em que ali sim aparece um dos primeiros dispositivos mundiais de direitos dos trabalhadores. E então no Rio Grande do Sul o positivismo foi situação, continuou atuando até o rompimento em 1930, quando deixou de ser situação e foi, digamos, para a Revolução. A gente tinha, ao longo da nossa Primeira República, a gente teve várias tentativas, por exemplo, pensando no âmbito federal, de instituir políticas baseadas nos preceitos positivistas ou, inclusive, propostas por positivistas. Então, por exemplo, aquele dispositivo de direito que aparece no Rio Grande do Sul, ele deputados tentaram passar esse dispositivo, federalizar esse dispositivo, passar ele para todo o Brasil. Mas eles eram sempre derrotados, assim. Agora, é interessante pensar, né, é um troço que vários como eu estudei o positivismo, talvez eu tenha uma tendência a superavaliar ou a exagerar na importância do positivismo. Então acho que isso também é assim. Mas vários historiadores, a maioria dos historiadores não relaciona, por exemplo, os movimentos tenentistas, os movimentos de descontentamento com a Primeira República, com o positivismo. Mas eu relaciono sim. Então, por exemplo, se a gente pensar no primeiro movimento tenentista, no movimento de 1922, né, de 5 de julho de 1922, o Hermes da Fonseca, que além de ser sobrinho do Deodoro, era um aluno do Constant, do Benjamin Constant, foi a prisão dele que causou a faísca inicial, e foi o filho dele que organizou o primeiro levante de 22 ali. Ele era a principal figura ali no Forte de Copacabana quando houve o primeiro levante, né? Então, assim, outros que eu já tinha mencionado, como Rondon e Horta Barbosa, foram importantes em criação de serviços aí, especialmente depois de 30, mas ainda na Primeira República, na criação do SPI, do Serviço de Proteção aos Indígenas, né? Ou na luta pela soberania das nossas riquezas minerais. E aí, se a gente pensando em 30, então, aí para mim, e é nisso que eu discordo do Rosenfield, por exemplo, a Revolução de 30, a centralidade na figura do Vargas e do castilismo é bem grande, né? Então, evidentemente que tem uma influência do positivismo ali. O primeiro-ministro do Trabalho brasileiro, Randolph Collor, que também vinha dessa formação castilista e positivista. E foi nesse período aí, desse primeiro Ministério do Trabalho, que foram criadas várias dos direitos para os trabalhadores, depois consolidados na CLT. Então, mas aí, de fato, eu concordo com o Rosenfield, que se a gente pega ali 30, 40, esse movimento, de certa maneira, ele desaparece com o positivismo, né? Usando o termo positivismo, né? O próprio Vargas, ele abandona esse tipo de terminologia, né? Ao longo dos anos 30, por exemplo, você não vê ele mencionando Augusto Conte, você não vê ele mencionando Saint-Simon em discursos oficiais e nem falando oficialmente em positivismo, assim. A palavra positivismo é muito mais uma ideia que carrega o sentido de algo evolutivo, sempre para algo melhor. Uma etapa que superaria outra etapa, que passaria num progresso irreversível. O positivismo, ele ainda tem impactos hoje na política brasileira? E eu vou fazer uma pergunta depois que até certo ponto até se conecta com essa, mas enfim, eu vou te deixar responder primeiro. Assim, novamente, é uma continuação da outra pergunta, né? Eu acho que do ponto de vista histórico, certamente tem um impacto muito grande no Brasil. Sem o movimento positivista, o Brasil não seria o que ele é hoje, mas eu também não faço a história do C. O que eu sei é que ele teve uma importância muito grande no que a gente conhece hoje como Brasil, no que é o Brasil hoje. Mas eu acho que do ponto de vista, talvez, institucional, da política institucional, ou como doutrina política, econômica e filosófica, hoje em dia não tem muito impacto, não, né? Eu acho que aí a gente, por exemplo, se você pega a figura do Vargas, aí certamente tem uma força polarizadora muito grande. O legado Vargas também tem uma força polarizadora muito grande, né? A política brasileira, de certa maneira, né, de maneira simplista, pode ser definida entre aqueles que apoiam o seu legado, defendem o seu legado, e aqueles que são contra. A gente pode pensar, por exemplo, que uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi a extinção do Ministério do Trabalho. Eu acho que isso são fatores, assim, mas novamente são consequências históricas, são relações históricas, não necessariamente da filosofia positivista, das ideias positivistas, né? É mais relacionado àquilo que os antigos positivistas fizeram. Uma área na qual o positivismo ainda é muito forte, pelo menos até onde eu sei, é a área do direito. E eu tô perguntando sobre isso, queria pedir para você falar sobre o positivismo no direito, porque, né, ultimamente o STF tem sido muito ativo na política brasileira. A gente lê muita coisa na internet, tipo, o Alexandre de Moraes é comunista, não sei o quê. Mas todo mundo que é da área do direito, ou próximo, sempre fala, não, o Alexandre de Moraes é um cara extremamente positivista, pelo menos na perspectiva do direito, né? E, enfim, como o STF tem sido muito relevante na discussão política dos últimos anos no Brasil, eu acho que é interessante trazer esse
ponto, né? Então, o que é que você poderia falar a respeito do positivismo no direito aqui no Brasil? Então, quando a gente fala de positivismo, por exemplo, em relação ao Alexandre de Moraes, ou em relação ao direito em geral, a gente não tá pensando na obra de Comte Saint-Simon. Inclusive, não tem quase nenhuma ligação, assim, tem alguma ligação entre, digamos, entre figuras, assim, sei lá, teve uma intelectual que era próxima do Augusto Comte, e aí o companheiro dela é um dos caras que foi o primeiro a pensar nesse positivismo jurídico. Mas essa doutrina não tem nada a ver, assim, filosoficamente, politicamente, ou mesmo epistemologicamente, assim, não tem muita relação, ou quase nenhuma relação com o positivismo do Comte e do Saint-Simon. Então, quando é uma doutrina que foi, quando a gente fala do positivismo jurídico, a gente está pensando no Hans Kelsen, é o principal teórico, aí depois tem vários outros, Hart, vários outros teóricos da teoria das ciências jurídicas, que discutiram o positivismo ou o positivismo jurídico, e que, de fato, não tem muita relação, assim, com esse positivismo original, com essas ideias que eu estou falando aqui, né? Então, quando falam que o Alexandre de Moraes é positivista, não estão dizendo que ele admira Augusto Comte, não estão dizendo que ele admira Saint-Simon, estão dizendo que ele admira Hans Kelsen. E é dito, aliás, vale complementar, eu não conheço a doutrina jurídica do Alexandre de Moraes, eu não sei até que ponto ele é positivista, positivista, até que ponto ele admira o Hans Kelsen ou não. Mas eu sei que, de fato, o debate sobre o positivismo é muito importante nas ciências jurídicas até hoje, é super debatido nas teorias do direito, etc. Eu queria te perguntar aqui, aí eu já vou entrar um pouco na seara da opinião pessoal, né? Porque quando você é estudioso de algum assunto, ou nesse caso aqui de um conceito, existem as coisas que são factuais, que são pontos pacíficos, consensuais, e tem as coisas que são debates em aberto, né? Isso acontece em praticamente qualquer área, em praticamente qualquer assunto. Então, eu vou entrar um pouco na seara da interpretação, da tua interpretação como estudioso do assunto, né? Que é o seguinte, o positivismo ele recebeu muitas críticas, né, em diferentes momentos históricos, acusado de ser reducionista, cientificista, desconsiderar a subjetividade humana e coisas do tipo. E você já pincelou um pouco disso, mas eu queria te perguntar, num nível mais pessoal, né, de pesquisador, opinião de pesquisador, quais dessas críticas você considera mais pertinentes e por quê? E quais que você acha que são injustas, não sei? Eu não acho que elas são pertinentes, não. Mas eu diria que a menos pertinente dessas, até vou inverter a sua pergunta, se você me permite, me desculpa, a menos pertinente é a ideia de desconsiderar a subjetividade humana. Isso é muito absurdo, assim, se a gente pega as posições políticas do Saint-Simon e do Augusto Comte, assim. São super pioneiros em defender os direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas. Eles colocaram de maneira frontal contra o colonialismo, né? O Saint-Simon chegou a ser preso por causa disso, porque ele dizia que a França tinha que libertar todas as colônias dele, assim. E eles admiravam muito os intelectuais de várias partes do mundo, os militantes de várias partes do mundo, assim. Eles liam, sei lá, ou admiravam japoneses, chineses, hindus, sabe? Eles liam gente de todo mundo, assim. E admiravam, até no certo sentido em relação ao marxismo, por exemplo, que é uma teoria que eu me identifico, uma teoria política e filosófica que eu me identifico. Eu acho que eles estavam à frente do Marx e do Engels, assim. Eles eram menos eurocêntricos que eles, assim. E árabes, eles liam os árabes, admiravam profundamente. Então, por exemplo, você tem no positivismo do Augusto Comte, você tem a ideia de ele tem um calendário próprio, com dias próprios, meses próprios e feriados próprios, né? E vários desses meses, desses dias, eles são homenagens a intelectuais de outras partes do mundo, assim. É realmente bastante aberto, assim, uma visão bastante global, assim, né? Bastante considerava bastante a subjetividade humana, muito pelo contrário do que eles dizem, né? Por exemplo, eles admiravam muito o Toussaint de Louverture, que foi o herói negro da libertação do Haiti, assim, né? O Comte várias vezes fez dedicatórias pro Toussaint de Louverture. Eu acho que isso aí realmente é, assim, um besteirol completo, dizer que o positivismo desconsiderava a subjetividade humana, ainda mais no contexto da época dele. Bom, eu não posso falar sobre filosofia, ciências sociais, etc, mas falando da história, eu acho que isso aconteceu, a impressão que eu tenho, tá? Eu não sou muito bom com teoria e historiografia, mas eu fico com a impressão que o que aconteceu foi o seguinte: o pessoal dos análises veio com uma crítica à historiografia do século XIX, que se convencionou a se chamar de positivista, e muitos historiadores vão questionar isso, falar, não, a gente está falando aí de historicismo, escola metódica, não de positivismo em si, né? Só que aí, quando a gente tem mais pra frente o giro linguístico, e esses caras estão vindo com essa ideia de que não, história não é ciência, história é narrativa, e eles estão criticando uma historiografia que seria erroneamente cientificista, eles também estão olhando pro século XIX.
A questão é que quando não existe esse cuidado com relação à classificação do que é, quem é o positivista, quem é o metódico, quem é o historicista, quem é não sei o que, eu acho que, tipo assim, alguém interpreta de um jeito que talvez não seja o mais adequado, isso passa pra frente, depois passa pra frente, quase como um telefone sem fio, né? Não sei, às vezes eu tenho a impressão de que o positivismo levou essa má fama muito por conta disso, né? De como a historiografia se desenvolveu no século XX e como diferentes grupos tentaram criar grandes viradas pioneiras, fosse nos análises, fosse no giro linguístico e por aí vai. Mas eu posso estar falando um monte de bobagem também, enfim. Não, inclusive eu concordo plenamente com você, e eu acho que tem uma coisa da crítica que acontece, e não só em relação ao positivismo, que às vezes essas críticas elas são até pertinentes, mas elas fazem do objeto criticado terra arrasada. Sim. E aí que é o problema, aí que mora o perigo, né? Nem tudo, às vezes nem tudo é pernicioso nessas doutrinas a serem criticadas. Tanto que quando começam a aparecer as publicações mais proeminentes da época do giro linguístico, em especial, talvez o Meta-História do Hayden White, vem alguns historiadores falar, olha, mas esses pressupostos que vocês estão criticando da história são pressupostos do século XIX que a historiografia do XX já está criticando, já está revisando. Vocês não estão trazendo nenhuma grande revelação, vocês estão batendo em cachorro morto, sabe? E quer dizer, é um dos argumentos dessa treta, né, vindo de quem é crítico do giro linguístico, né? Mas enfim. E levando em conta, e aí para terminar essa conversa, né, que hoje em dia as pseudociências elas ganharam muita força e o charlatanismo tomou as redes sociais a ponto de um monte de gente tomar golpe o tempo todo, tanto através de tratamento de saúde que não funciona, remédio que promete coisa que não faz, interpretação histórica que nenhum historiador sério defende, mas circula por aí, enfim. Quem nunca teve que orientar um parente mais velho a não cair em uma roubada divulgada por algum charlatão fingindo ser médico sério na internet ou coisa do tipo, eu considero um privilegiado, sinceramente, mas enfim. A questão é que hoje, ciência, fé, subjetividade, cultura são temas muito discutidos, frutos de muita disputa também, até do ponto de vista moral, né? Você acha que o positivismo ainda pode oferecer respostas relevantes ou ele seria datado e limitado demais e seria mais adequado falar em um legado parcial, útil só em determinados campos do conhecimento? É muito triste falar isso, mas no pleno século XXI, eu acho que do ponto de vista epistemológico, essa defesa da centralidade do conhecimento científico, ela pode ser retomada. É um absurdo, assim, eu não imaginava que eu diria essa frase um dia, mas tá aí, né? É muito assustador essa onda charlatã de antivacina, né? De anti-ciência, de anticonhecimento científico. Isso é realmente assustador e tem consequências graves, práticas e imediatas. Então, sei lá, mais de 200 anos depois de desenvolvidas as teorias do Saint-Simon, né? E se pensar na centralidade da ciência até antes do Saint-Simon, né? A gente tá muito longe desse ideal que ele pensou, que ele desenhou e que ele refletiu. E o mais doido, né, não só que a gente está muito longe, como em algumas áreas, como por exemplo na questão científica, a gente está em franco retrocesso. A história, por vezes, infelizmente, não anda de maneira linear. Né? A gente está, nesse sentido aí, ao meu ver, a gente está voltando no tempo, né, infelizmente. E assim, eu não sou positivista, né? Não defendo a retomada dessa corrente filosófica nem política, mas eu acho que é importante a gente reconhecer que ela teve uma importância histórica muito grande no desenvolvimento do nosso país. Eu acho que eles estavam entre os mais importantes defensores dos mais pobres no século XIX no Brasil. Eles participaram de maneira decisiva em vários momentos transformadores da nossa história, de momentos positivos, né, dessa transformação. Né? Então eu acho que a gente tem sim que, digamos que do ponto de vista histórico, rever ou retomar a importância desse movimento. Mas assim, eu acho que tem uma contradição muito grande, acho que é isso que eu queria dizer, tem uma contradição muito grande entre o papel progressista que eles tiveram na história do Brasil, para falar assim rapidamente, abolição da escravidão, por exemplo, e o desprezo que o termo positivismo leva, tá carregado hoje em dia. Então acho que isso é algo que dá para mudar e que é importante, mas é importante do ponto de vista acadêmico, né? Entre os historiadores, entre os acadêmicos. Assim. Eu acho que os positivistas brasileiros têm uma história de luta em defesa dos mais explorados que não pode ser esquecida. Por que é importante? Porque eu contei através do positivismo, ele criou, na verdade, o primeiro método científico para poder estudar a sociedade. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer saber mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar até 3 livros sobre o tema, o que você recomenda? Então, eu não posso recomendar nada do Saint-Simon, apesar de ser uma leitura apaixonante.
Acho que assim, não posso porque é muito difícil achar em português, né? Mas é uma leitura apaixonante. Então, em geral, assim, pra quem puder ter uma ou outra coisa em inglês, a leitura do Saint-Simon realmente foi algo que me cativou muito, assim. Mas eu recomendaria o História do Positivismo no Brasil, do Ivan Lins. Eu acho que é o livro mais importante de história do positivismo brasileiro. É um livro, assim, final sobre a história do positivismo no Brasil. Eu recomendaria o livro Socialismo e Saint-Simon, do Durkheim, talvez em inglês, Socialism and Saint-Simon, porque eu acho que ele é importante para dirimir várias dessas dúvidas, várias dessas confusões, assim, também é um livro bastante percursor e foi escrito por um dos epígonos do Comte, né, então, assim, tem esse argumento de autoridade. E aí eu recomendaria um capítulo, que é o capítulo, acho que eu esqueci o nome do capítulo exatamente, mas é a Arqueologia do Estado-Providência, algo assim, que está no livro Dialéticas da Colonização, do professor Alfredo Bose. E eu acho que esse livro, eu recomendo esse capítulo até porque foi ele que me fez perceber essas contradições que a gente está falando aqui e a importância do positivismo na história do Brasil. Então é isso, gente. Francisco, tem alguma consideração final? Não, só agradecer você e a todos os ouvintes do História FM. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. E se você gostou desse episódio, se você gostou do tema, me procura lá no Instagram, @IclisRodrigues, e comenta no post desse episódio e diz o que você achou, beleza? E claro, considere a possibilidade de apoiar o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. O link do meu Apoia-se, mas também dos cursos que eu tenho online e tudo mais, patrocínio da Insider e tudo mais o que eu falei aqui no episódio, você encontra aqui na descrição dele, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.